Bom dia, terceiro ano. O que eu venho percebendo nas correções em relação à filosofia? Eu entendo que cada professor defende a sua matéria, cobre a sua matéria, e é natural e é bom isso, é para que você se organize, tá? Um dia eu só vou fazer matemática, um dia eu só vou fazer história, no outro dia eu vou fazer filosofia e sociologia. Se organizem que dá certo, ok? Nesse momento, a gente precisa que você tenha compromisso com você, né? E isso também é amor próprio. Em relação a isso de compromisso com você, eu percebi o seguinte: nas correções, quando eu pedi um autor, vocês colocaram onde ele nasceu, que ano ele nasceu, onde ele morreu. O que a gente precisa saber, além disso, porque isso muitas vezes é até esquecido e irrelevante, nós precisamos saber qual a ideia, tá? A ideia geralmente ela é apresentada em uma frase, em duas palavras, por exemplo, teoria normal, de Thomas Kuhn. Então, quando eu penso em Thomas Kuhn, né, tudo bem, é interessante saber que ele é um filósofo europeu, alemão, nasceu no século tal, beleza? Isso influencia sim o que ele pensou, a forma que ele pensou. Mas eu preciso fazer uma ponte direta com a ideia dele e o que significa a ideia, porque quando ele foi lá no Círculo de Viena, ele levou uma ideia, tá? Ou se ele não foi no Círculo de Viena, ele deixou um legado para a filosofia da ciência e para a ciência, ok? Então é esse legado. Então, se você coloca as coisas pessoais dele, né, a biografia, uma pequena biografia dele, e coloca lá, autor da ideia normal, eu já vou pressupor que você já entendeu o que é ideia ou teoria normal. E você realmente tem que saber o que é cada uma. Ok? É muita coisa? É. Tá? Então, o que ficou para trás, entre aspas, o que eu deixei por último, foi um autor empirista chamado John Locke. John Locke, ele é um filósofo completo, tá? Ele vai contribuir na história, ele vai contribuir muito na sociologia e ele faz sua contribuição, né, na filosofia, sobretudo na filosofia da ciência. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas já está explicado o que você vai colocar no seu diário sobre ele, tá? A forma. Não é só os dados pessoais, a biografia, mas também o que ele contribuiu, ok? E a foto também. John Locke, pessoal, ele é um dos pais do empirismo, ou seja, uma das pessoas que criou o empirismo e que é defensor dessa teoria de que, né, o que é o empirismo? Toda ciência ou tudo que a gente faz que é relevante precisa da experiência. Mas ele cutuca diretamente Descartes. Vocês lembram que Descartes falou que, né, e a ciência somos feitas de ideias inatas? Nada acontece sem primeiro eu pensar e usar minha razão. Então, isso é muito mentira para John Locke, tá? Por quê? Porque ele pensa que cada um de nós temos a nossa razão, ok? E ele estuda falando que o pensamento ele já é dotado antes de nós nascermos. Ele acredita que o pensamento está unido até ao nosso lado espiritual, tá? Então cada um tem a sua razão. Essa coisa de ideia inata para se fazer ciência, né? Não existe. Que Descartes tanto defende a ideia inata. Para ele vai buscar lá em Aristóteles a seguinte frase: nossa mente é uma tábula rasa. É a mesma coisa de falar, somos feitos como uma folha em branco. Nós somos frutos de nossa experiência, ok? Se eu fizer uma experimentação e chamar 10 pessoas para visualizar, usar os meus sentidos, as 10 pessoas usarão o seu sentido da visão para ver que aquilo lá aconteceu. Pronto, ciência feita. Né? Então, John Locke vai descartar 100% os racionalistas para se fazer ciência, sobretudo Descartes.
Se você quiser retomar o que é a ideia inata de Descartes, é bem interessante, tá no vídeo passado e também tem no seu livro, ok? Então, agora, para fechar o seu diarinho, falar que a nossa mente é uma tábula rasa significa diretamente que conforme passam os anos, a gente vai criando experiência de vida. E a palavra experiência, ela está intimamente ligada, né, ao empirismo, à experimentação, né? Então, conforme eu vejo, eu toco, eu vou tendo as certezas. Não se faz ciência sem certezas. E esse é o conhecimento científico, ok? O Descartes, ele vai falar, não, nossa mente não é uma tábula rasa, nossa mente é dotada de razões, Deus nos deu a razão. Volta lá e vê certinho, tá? Então, neste trabalho, para finalizar o diário, você vai me falar só sobre John Locke. Um beijo!